queria que a gente, tipo assim, não constelasse, mas pegasse de uma forma mais contextualizada, você desse alguns exemplos aqui de algumas constelações que você já fez aqui, claro, preservando o nome, né, dos pacientes aí. Dá pra gente fazer isso? Sim, a gente pode falar sobre alguns movimentos, né, que eu já pude observar como facilitadora e que são tendências, por exemplo. Tá, Né? Você gostaria que eu demonstrasse com bonecos aqui na mesa? pode ser. Né? Deixa eu O pessoal só tá vendo organizar a aí? câmera. Eu vou organizar a câmera aqui, pode ir colocando do jeito que eu vou pegar. Olha, na constelação familiar, geralmente a gente tem uma tábua redonda, né? Aqui eu coloquei os bonecos nessa mesa, mas a gente tem uma tábua redonda e os bonecos eles ficam na lateral dessa tábua. Então tem uma tábua redonda e os bonecos ficam na lateral. Desse lado aqui nós temos bonecos que representam força feminina e desse lado nós temos bonecos que representam força masculina. Tem um bonequinho errado aqui. E quando a pessoa ela vem constelar, ela traz o tema e eu faço uma lista de representantes daquele tema. Então, por exemplo, se a pessoa ela vem constelar, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu constelei certa vez. Ela veio constelar o ciúme. Ela era uma pessoa que tinha muito ciúme e isso trazia muitos conflitos para ela em vários relacionamentos que ela já teve. Era um homem, na verdade, né? E aí ele foi me relatando, né? Ele disse que queria constelar os ciúmes, que ele tinha um relacionamento amoroso com uma mulher e que isso estava trazendo conflitos a ponto de quase se separarem, né? Quase terminarem aquele relacionamento. E ele cobrava muito daquela namorada várias posturas que ela tinha que ser assim, tinha que ser assado, ela não podia ter amigos, que ela não podia ter Instagram, que ela não podia usar roupa tal, que ela não podia ter determinado tipo de conduta. E ele ia afunilando aquela pessoa naquele padrão que ele acreditava que era o que ia fazer com que ele nunca fosse traído, por exemplo. Ele foi tentando moldar. E ele era extremamente tóxico, ciumento. E aí, o que acontecia? Na constelação, eu fiz uma lista de representantes, de quais representantes iriam para aquela constelação. E eu comecei a pedir por números, porque eu não deixo a pessoa ver, né? A técnica que eu trabalho com a constelação familiar oculta, inicialmente. Então, o cliente, ele não viu a lista que eu montei. Eu montei uma lista e naquela lista tava pai, mãe, o cliente adulto, o cliente criança, a namorada. E aí, ele pega um bonequinho para representar o pai. Ao invés dele pegar um boneco para representar o pai masculino, ele pega um boneco para representar o pai feminino. Então, aqui a gente já vê, a gente já percebe, na verdade, que esse pai do cliente, ele já tá fora da força do masculino. A representação de força era a mãe. Exatamente. A mãe, ele coloca um bonequinho para representar a mãe, um boneco masculino. E ele coloca o boneco da mãe cá atrás, ó. Ele não coloca o casal junto, o pai e mãe junto. Ele coloca o pai aqui e a mãe aqui atrás, ó. E aí eu tinha pedido também um bonequinho para representar o medo, porque ele tinha muito medo de ser traído pela namorada. Antes dele colocar o boneco que representasse o medo, ele colocou o boneco que representasse ele. Então ele coloca aqui o pai, um boneco feminino, e a mãe, um boneco masculino. Então aqui a gente já vê uma inversão dessas forças. Ele não sente a força desse pai. Ele olha para a mãe e ele sente a força da mãe. Mas ao mesmo tempo, aí ele coloca um boneco para representar ele, ele pega um boneco para representar ele feminino. E coloca aqui na frente. Ou seja, veja como existe aqui uma repetição. 2 masculinos que estão fora da força do masculino. E aí Mas ele pega... era consciente dele? Inconscientemente. Tanto é que ele não sabia que ele estava pegando os bonecos para representar essas pessoas. Eu havia feito uma lista pré-determinada, eu numerei essa lista e eu pedia para ele, por exemplo, pegue um boneco para representar o número 1. Ele não sabe quem é o número 1. O número 1 era o pai. Ele pega um boneco feminino e coloca aqui. Pegue um boneco para representar o número 2. Era a mãe. Ele pega a mãe e coloca aqui. Então, ele pega uma mãe no masculino, um pai no feminino. Pega um boneco para representar o número 3. Aí, ele pega o boneco que representa ele. Ele pega mais um boneco feminino. Então, a gente vai vendo aí, ó, que estão
Os homens do sistema estão fora da força deles, estão fora do lugar. Hierarquicamente, os pais estão atrás, até aí tudo bem, mas existe um problema aqui nesse sistema. Porque na hora que ele pega um boneco para representar a namorada, ele pega um boneco para representar a namorada também masculina e coloca do lado da mãe. Ele não sabe que esse boneco é a namorada. Eu pedi o boneco número 4. Ele pega o boneco que representa a namorada e coloca do lado da mãe. E o medo da traição, ele pega um bonequinho criança e coloca do lado da mãe. Medo da traição. E aí eu perguntei, o que aconteceu entre a sua mãe e o seu pai? Porque ele chega na constelação dizendo que o sistema dele é maravilhoso, que os pais são ótimos, que o pai e a mamãe são casados, que é tudo bonitinho lá, e que a família da namorada é toda bagunçada, que ela veio de um sistema muito complicado, por isso que ele tenta mudar ela. Porque a família dela é toda bagunçada, os pais separados, e ele tem medo de ser traído, porque a família dela é bagunçada, a dele boa. Mas na constelação eu percebo que ele coloca a namorada do lado da mãe, ao invés de colocar do lado dele, e o medo da traição do lado da mãe. E aí eu questiono, o que está acontecendo? E aí ele revela, eu descobri uma traição da minha mãe em relação ao meu pai. E eles não sabem que eu sei. E ele estava carregando essa informação. Como se fosse um fardo para ele. Muito pesado. E que começou a fazer com que esse filho julgasse essa mãe. E julgasse as mulheres. Então ele transfere para a namorada toda a dor que ele tem no sistema. Todo ressentimento com a mãe. Ele projeta na namorada a própria mãe. Então, às vezes, igual eu tinha falado, o relacionamento às vezes pode ser saudável, mas ele vai boicotar, arrumar uma forma de boicotar esse relacionamento, porque ele está trazendo essa fidelidade do sistema. Exatamente. Né? Então, a gente vê basicamente essa imagem inicial, que é a imagem do conflito. Esse sujeito, ele tenta estancar esse conflito. Ele tenta negar essa dor do sistema, como se ele fosse o certo. Para a namorada, ele é o cara. Eu sou muito bom, minha família é muito boa. A sua é problemática. Você é problemática. Eu sou muito certo. Mas a gente vê, através da constelação, aquilo que ele nega. Que a família dele existe um grande conflito e que ele, como filho, está fazendo um movimento de julgamento que faz com que ele desenvolva um ciúme por causa do que está acontecendo lá no sistema dele. Né? E aí ele acaba agindo de uma maneira que, sistemicamente falando, é desonesta, digamos assim, porque a namorada, ela é acusada o tempo todo de suposta traição. Ainda que não exista nada acontecendo, ele o tempo todo ele transfere para ela a dor. Por que ele faz isso? Porque ele se acha melhor que os pais. Ele se acha melhor que a mãe, melhor que o pai. E aí ele quer uma namorada perfeita. Depois que a gente ordena isso aqui, né? Aí ele entende que ele precisa deixar a dor dos pais com os pais e que relacionamento adulto é coisa de gente adulta, coisa de gente grande. É risco, não tem garantia. Quem busca garantia num relacionamento a dois está se comportando como criança. Isso é muito comum, né? Você trazer vou colocar assim, o processo familiar para dentro do seu relacionamento. Isso não vamos colocar comum, mas é quase que padrão, né? Todo mundo faz isso inconscientemente. Em certo nível, pode ser que sim, em algum momento. Né? Mas não necessariamente de maneira consistente que vai gerar um emaranhado, uma trava. Né? Todos nós, em algum momento, somos crianças. Não tem como a gente se despedir completamente. Temos uma criança em nós. A diferença é onde eu passo a maior parte do tempo. Na cadeira da criança, exigente, queixosa, vítima do que aconteceu aqui atrás, faltosa, ou eu me aproprio
daquilo que eu recebi do meu sistema e agora eu me responsabilizo por agora eu faço diferente. Com muito respeito a eles. Eu faço diferente não por arrogância. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, tinha uma questão bem interessante. Que, por mais que a namorada esteja do lado da mãe, existia um impedimento dele, da namorada, conviver com a família dele. Ele excluía a namorada da família dele porque ele achava assim, não posso levar ela pra lá. É má influência. Ou seja, eu quero criar um sistema muito bom ao lado de uma mulher. Mas não vai vir daqui. A força não vem daqui. Eu é que vou construir. Então, ele anula. É como se ele criasse uma barreira mesmo aqui, ó. Um muro. Só que lá no inconsciente, aí o que acontece? O que a gente vê na constelação? O tanto que essa mulher tá aqui, sendo colocada aqui. Então, ele tenta preservar o relacionamento através de uma desordem. Entendi. E depois desse processo, né, que você chegou nessa conclusão, você dá a orientação para ele, daí como que funciona depois disso? Não, a gente não orienta. Não orienta. Facilitador... Você só mostra para ele como que é o processo. Ele só facilita, só ajuda a pessoa a ver. Tá, né? entendi. A gente não orienta, a gente não... Você não tem interferência, não influencia. Não influencia de forma alguma. E às vezes a pessoa ela vai com muita expectativa de ver alguma coisa numa constelação e ela nem vê aquilo. Porque a gente não tem como controlar a imagem disso aqui. O facilitador ele só vai mostrar o que o campo familiar permite ser visto naquele momento, até aquele momento. Então, se é isso que é possível ser visto, é isso que vamos ver. E é pronto. É suficiente. Para o momento, para que o sujeito dê conta, para aquilo que o sujeito dá conta, é o suficiente. Talvez ele vai depois fazer psicoterapia, buscar outras ajudas, ou talvez daqui 6 meses ele até vai fazer uma outra constelação, pode acontecer, mas por hora, isso é o essencial. E Bert tem uma frase muito famosa, né, que diz, o essencial é simples. Isso aqui é muito simples, olha, não é nada de, tá vendo? Não é nada de espiritual no sentido religioso, é uma coisa muito simples. A gente vê que a namorada tá ao lado da mãe. Eu questiono por quê o medo e a namorada tá do lado da sua mãe. O que aconteceu aqui? E aí ele revela. A minha mãe também trai o meu pai. Entendi. Ele não enxergava força no pai. Ele não enxergava força no pai e enxergava força na mãe. Ele teve uma decepção com a mãe. Porque pra ele, o pai era errado, a mãe era a top. Ele descobriu depois que essa mãe não é perfeita também. E aí ele fica num conflito tão grande que ele quer excluir-se do sistema todinho. Agora nem mamãe, nem papai, né? E eu quero ter um relacionamento com uma mulher onde eu vou moldar esse relacionamento para que seja saudável. E aí ele intoxica esse relacionamento. Isso não significa que essa pessoa aqui, olha, é inocente, não. Ela também tem questões no sistema dela que faz com que ela caiba certinho nesse lugar. E ela também vai projetar um novo sistema nessa nova família que vai ser constituída. Vai trazer a herança dela também. Isso. E o fato dela atrair, né, um namorado que tem essas características de extremo ciúme, né, de muitas queixas, isso também pode revelar uma dinâmica dela em conflito com o sistema dela. O que ela veio buscar aqui? Talvez ela veio também buscar o pai. Então ela precisa de alguém que tenha autoridade. E aí o namorado, ele passa a ser essa figura de autoridade. Ou seja, nós nos casamos muitas vezes com os nossos sintomas familiares. Então não existem inocentes. Se tratando de vida a dois, por exemplo, ou na vida adulta, não tem ninguém inocente, não. Um cabe exatamente no lugarzinho do outro ali, ó. Ele tem um conflito que ela serve muito bem para esse conflito. Porque ela também tem um conflito que precisa de um cara que tenha autoridade. Só que isso vai gerando ao longo do tempo dor. Por quê? Pra gente poder compensar o emaranhado da nossa família, a gente não é poupado. Ah, mas eu não sabia. Mas eu faço isso porque eu passei por isso. Mas eu sou assim porque aconteceu isso lá na minha casa. Mas eu não sou ciumento com ela por culpa minha, então. É por causa disso aqui.
A gente não é poupado. O inconsciente, ele não poupa os membros. Ele está a serviço do sistema, não é a serviço de um sujeito do sistema. Logo, basta a gente compreendê-lo para a gente poder seguir em frente, né? Não é para poder servir como uma desculpa, mas sim para poder caminhar com a nossa vida para frente. Exatamente, porque tem gente que faz constelação familiar e ela fala assim, então eu entendi. Então, isso está acontecendo por causa do erro dessa pessoa aqui. A culpa é dele. A culpa é dele. Quem faz isso está sendo muito leviano com essa filosofia. Uhum. Porque a constelação, ela é para incluir, ela é para restabelecer na alma as conexões, ainda que não seja possível conviver. Porque tem situações, por exemplo, que não tem como conviver. Você inclui um pai agressor, por exemplo. Você inclui na alma, mas você não tem que conviver com ele. Se ele é agressor, você vai ficar ali? Uhum. Você tem que sair fora mesmo, né? Ou se eu tenho um filho com um homem que é abusivo com os meus filhos, eu posso ter que fazer um movimento de preservar aquela criança, afastando aquelas crianças daquele pai. A própria justiça faz isso. Só que isso tem que ser feito numa boa postura, porque se for feito na postura arrogante, de exclusão, aquilo ali não vai ser solucionado, aquilo vai voltar em algum momento. Porque você tinha comentado em relação à questão de perdão. Nesse sistema não existe a questão de perdão, o negócio é você aceitar, né? Mas é um pouco complexo, porque, por exemplo, um pai agressor. Você tem que aceitar que ele é seu pai lá e tal, mas ele é agressor. Uhum. Mas você também não tem que ter... Convivência. É bem isso. complexo. Mas isso, é porque é na alma. Não é nem questão de aceitar que é seu pai. Porque quando a gente fala de aceitar... Entender que ele existe no sistema, no caso. Porque se a gente falar de aceitar, é como se a gente tivesse opção de dizer que ele não é pai. Isso aí é uma fantasia infantil, gente. É pai. É porque tem muita gente que às vezes exclui e fala, não é meu pai, não é existe pai, não. e tal. Não é meu pai. Ele não fez já isso, ele é assim, então ele não é meu pai. Ou então ela fez isso, ela é assim, ela não é minha mãe. Isso é uma fantasia do nosso eu infantil. Por quê? Ele não deixa de ser nosso pai porque ele é uma pessoa difícil. Porque ele é uma pessoa, né, emaranhada. Ele não deixa de ser. Voltando no jogo das cadeiras, ele ainda tem o lugar na cadeira dele lá. Por mais que você não... vai reivindicar ele ali. Por mais que você não queira ter convívio e tal, mas você tem que entender que ele tá naquela cadeira e a cadeira dele. Exatamente. Não é uma escolha ele tá ou não tá. É por isso que é muito perigoso, às vezes, quando chega aí Dia dos Pais, igual tá próximo o Dia dos Pais, eu vejo nas redes sociais as pessoas postando assim, parabéns pra mim que sou mãe e pai ao mesmo tempo. Isso é uma doce ilusão. Não tem como ocupar duas cadeiras ao mesmo tempo. Se você ocupa a cadeira da força do masculino diante do seu filho, vai ficar faltando a força do feminino. Vai gerar uma desarmonia. Vai gerar uma desarmonia que pode vir como compensação futura através de algum conflito. Então, basicamente, quando você faz isso, você acaba gerando uma consequência na vida dessa criança, achando que tá fazendo bem, eu sou pai, não sei o que e tal, mas vai acabar gerando uma consequência depois. Sim. Né? E olha, função paterna, função materna é diferente de força masculina e força feminina. Uma mulher, ela tem toda a força para poder fazer funções que são estereotipadas como função do homem na sociedade. E o homem também pode fazer a função do que é estereotipado como mulher. Cuidar de um filho com todo o amor, com toda... Antigamente, o homem não trocava uma fralda, isso não era papel do homem com filho, né? E existem homens que fazem isso muito bem. Porque eu achei que era até o contrário. Em casa só eu que troco. Então... Mas a troca desses papéis hoje em dia influencia nessa visão da criança no futuro dela? A troca dos papéis influencia quando a troca acontece dentro da postura. Quando é só um comportamento, não influencia em nada. Se eu sou a pessoa que leva o dinheiro para casa na minha família e o meu marido fica em casa arrumando casa, o comportamento não gera nenhum problema. E as pessoas, o preconceito das pessoas acham que isso aí poderia gerar um tipo de problema. O comportamento. O comportamento não gera nenhum tipo de desordem. O que gera desordem é a postura. Se eu levo dinheiro para casa com a postura arrogante, aí eu tô na quebra de ordem com meu marido. Ou se ele fica em casa e fica na postura de vítima, submisso. Olha, eu não consigo, eu não tenho sucesso financeiro, que é um absurdo a minha mulher trazer o dinheiro para casa.
e fica ali naquela postura interna, isso é que gera o conflito, porque é ali que acontece a desordem. A postura é que gera desordem, não é o comportamento.